seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira Empreendedorismo Feminino e Materno. Publicamos esse episódio na virada do ano e penso que nossa conversa pode nos ajudar a refletir sobre o que precisamos organizar para atingir nossas metas e até nos encorajarmos a estabelecer alguma meta, sabendo que nada definitivo, que podemos ajustar, melhorar, que podemos ser surpreendidas e ter que alterar, e até termos as nossas metas afetadas por nossas próprias decisões em um âmbito diferente da vida. Não é assim quando decidimos engravidar, por exemplo? A decisão de ampliar a família nos impacta e às vezes mobiliza mais do que havíamos planejado. E ok, porque aqui nesses quase 7 anos de podcast já deu para entender que a vida é dinâmica e exige imaginação, exige muita criatividade. E a convidada desse episódio me parece que é um ponto de conexão de tudo isso que eu mencionei até aqui. Alguém talentosa que decidiu não esperar o tempo da inspiração para criar e agir. Como escritora, estabeleceu metas para si e, para não desanimar, criou um espaço para compartilhar tais metas, cobrar e ser cobrada. Um desafio constante. Tornou-se conhecida, tem fãs que aguardam suas publicações e há 3 anos lançou-se a maternidade. Quando eu chamei ela para esse podcast, ela disse que a chegada da filha tinha virado tudo de cabeça para baixo e agora estava reorganizando. E eu só pude responder que era exatamente sobre isso. Karen Sarelli tem 37 anos, com um jeitinho de menina, 9 livros publicados, sem falar em participações em livros de outros autores. E uma filhinha de 3 anos, a Gaia, e agora ela partilha um tanto de tudo isso aqui conosco. Karen, que como eu disse já, é escritora, mas também editora-chefe da Jambô. Tudo bem, Karen? Oi, Sabrina, tudo bem? Muito obrigada por me chamar aqui. Uma vez hora da gente conversar sobre tudo isso que você falou, a maternidade, o trabalho, os planos para o futuro, né? É a gente aí. nunca estamos parados. Nessa lista de 9 livros publicados, eu estava olhando as datas. Depois que ela nasceu, quantos livros vieram? Ah, sim, a Gaia nasceu em 2022. Depois disso, tem 2 livros que eu lancei após o nascimento dela, mas foram escritos antes. Né? O Papo de Autor, Guia de Carreira para Escritores de Fantasia, e O Enigma do Sol Oculto eu escrevi antes dela nascer. Inclusive, O Enigma do Sol Oculto foi escrito quando eu estava grávida e tinha prazo para concluir, e o prazo se chamava Data Prevista do Nascimento da Gaia. Não, porque eu disse, gente, mas com criança de 3 anos eu não conseguiria imaginar escrever muita coisa. Eu vi as 2 publicações, assim, meu Deus, como isso se deu. Mas depois eu escrevi também. As Máscaras do Metamorfo eu escrevi inteiro depois que a Gaia já tinha nascido, além das outras participações em livros, né? Com vários autores. Bom, e aí eu mencionei essa dinâmica, né? Que quando eu conheci a Karen na Feira do Livro, agora de 2025, e quando eu estava estudando, né, para entrevista, eu descobri os vídeos antigos dela, que ela chamava de diário de escrita, que é essa dinâmica que eu mencionei muito resumidamente aqui, de colocar metas para si, compartilhar, cobrar e ser cobrada. Conta um pouquinho como é que foi essa ideia de live e como é que funcionou para ti, Karen. A ideia de live ela se baseia em 2 pilares principais. O primeiro diz respeito a um autor de ficção, principalmente, ele só funciona se ele tiver um prazo. E eu digo de ficção principalmente porque autores de não ficção geralmente têm prazos, então tem que cumprir aquele prazo, e se não ficar pronto, realmente é um problema. Agora, autor de ficção, muitas vezes a gente pensa, é um trabalho artístico, então vou esperar a criatividade, a inspiração chegar para iniciar o meu trabalho, e isso não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Então, a gente usa uma coisa muito concreta, que são os prazos, para você realmente saber ter um objetivo de vida, né? Você saber quando você quer terminar, o que você quer fazer, em qual tempo e qual o escopo do seu trabalho. Prazos realistas, claro, né? Também não adianta colocar um prazo que seja impossível cobrir. Tá. Então, esse é o primeiro pilar, né? E o segundo pilar é a profissão de escritor. Ela é muito conhecida por ser solitária. Então, uma coisa que a gente precisa muito é justamente de companhia para escrever.
E companhia para escrever não significa necessariamente que serão várias pessoas escrevendo o mesmo texto. Você pode escrever o seu livro, enquanto tem outro autor escrevendo o livro dele, só que tendo essa dinâmica de todo mundo junto, fazendo companhia uns para os outros, faz com que as pessoas produzam melhor, se sintam mais motivadas, né? Então, eu uni essas duas coisas, o prazo e a companhia, e com isso eu criei o Diário de Escrita, que é uma live acompanhada por uma planilha de metas, nas quais os autores, cada um vai criar sua própria meta dentro da realidade da sua vida, vai se comprometer com essa meta publicamente e a gente trabalha com metas de uma semana, né? Não é a meta de um ano, porque um ano é muito longo. Então, essa semana, quanto que você vai escrever? Pode ser uma meta em número de palavras, de páginas, ou principalmente quando a pessoa está começando um livro, ainda não conhece sua própria produtividade, a gente faz uma meta de horas. Quantas horas você vai colocar no seu livro? E isso a pessoa faz uma promessa e quando a semana termina, a pessoa tem que voltar e dizer se ela realmente cumpriu aquela meta que ela prometeu ou se ela decidiu passar vergonha em público, né? E o que eu achei interessante e pedi até que tu partilhasse, né, esse funcionamento, porque eu acho que é aplicável, replicável em outras áreas, né, de produção. Aqui a gente falando com mulheres empreendedoras, mulheres dentro das suas carreiras, nesse funcionamento que às vezes não tem um prazo específico e precisa se impor um prazo, né? E que ele possa ser feito, quem sabe, de modo dinâmico, de modo lúdico, conversado, dialogado. Mas tinha um ponto interessante que eu achava ali naquela fala, quando tu apresentava o diário de escrita, que é de autoconhecimento. Quando tu fala de prazos realizáveis, né? Saber qual é a sua dinâmica. Como é que tu foste fazendo no teu caso? Até quanto tu ia, o quanto dava para colocar para ti? Exatamente, é muito importante saber qual a velocidade com que você escreve, né? É a coisa mais básica possível. Porque o que acontece? Tem muita gente que fala, eu quero escrever um romance. Tá, então escreve uma semana e vê quanto que você escreveu. Eu quero escrever um romance de 100 mil palavras. Em uma semana eu escrevi 1000 palavras. Tá, então você vai levar 100 semanas para concluir o seu livro. O que pode ou não ser um tempo aceitável. Então, entra aquela questão. Se a pessoa tem o tempo suficiente para escrever o livro do tamanho que ela quer, tá ótimo, siga adiante. Se não tem, aí algum ajuste vai precisar ser feito. Ou ela vai precisar se dedicar mais, ou se não for possível se dedicar mais, vai ter que fazer o escopo menor para aquele livro, né? Talvez não precise ser um livro de 100 mil palavras, pode ser um livro de 50 mil. Então, a gente começa a trabalhar dentro da realidade. Porque quando a gente fala sobre escrita de livro, é muito uma questão de se expressar artisticamente, uma questão mais de sonho, assim. Só que para transformar esse sonho em realidade, você realmente tem que trabalhar com o mundo real, né? Com a sua forma de trabalhar, a sua disponibilidade. Então, a ideia era justamente que as pessoas que começam a escrever um livro não parem na metade, porque não deram conta ou porque se perderam na história. A ideia era fazer de uma forma com que a pessoa conseguisse levar esse livro até o final e concluir aquilo que ela queria fazer. E isso demanda muito autoconhecimento. E outra coisa que eu acho interessante é esse paradoxo, assim, porque a tua literatura, para quem não conhece, é a produção da Carmen Sarelli, do realismo fantástico, do livro de jogos, e ao conversando contigo como escritora, super pé no chão e com metas bem claras e objetivas, né? Então, eu acho que é interessante, assim, quebrar esse paradigma, porque realmente até os filmes e os livros falam dessa crise da escrita, do papel em branco, mas quando se define isso como carreira e profissão, vem essa lidar com a rotina, com pagar as contas e estabelecer um trabalho que seja produtivo e viável, né? Exatamente. E o melhor combate ao papel em branco, como que eles falam, bloqueio do papel em branco, é você
dedicar algumas horas, desligar o celular, definitivamente fechar as redes sociais, porque atrapalham muito, fechar a porta e falar, ok, pessoal, agora eu vou me concentrar nisso aqui. Mas para que você consiga fazer isso, a escrita precisa ser uma prioridade na sua vida. Ela precisa entrar antes de outras coisas. E aí entra, além do autoconhecimento, a priorização. Quais coisas podem ser sacrificadas em nome da escrita? Tem coisas que podem, tem coisas que não. Então, por exemplo, eu não tenho como sacrificar o bem-estar da minha filha para poder escrever. Então, é uma prioridade que entrou aí, que vem antes da escrita. Mas tem outras coisas que eu posso fazer. Eu posso deixar de assistir uma série para me concentrar no que eu estou escrevendo. E, claro, a gente sempre com jogo de cintura, né? Sempre a pessoa tem que conseguir descobrir o que encaixa ou não encaixa na vida dela. E como que a gente faz para descobrir isso? Começando justamente o diário de escrita. Como eu falei antes, sempre que a pessoa está iniciando, ou um recém-chegado no diário de escrita, ou eu mesma, quando eu vou começar um livro novo, a primeira coisa que eu faço é colocar uma meta de horas de escrita na semana. Porque a meta de horas eu consigo anotar na minha agenda quais são as horas que eu vou me dedicar. E passada uma semana, eu vejo quanto que eu escrevi naquela semana. Eu calculo em número de palavras, né? Passada 2 semanas, eu vejo quantas palavras eu estou escrevendo por hora. Na 3ª semana, eu já consigo ter uma ideia de qual está sendo a minha velocidade de escrita. A partir desse autoconhecimento, eu encaixo a escrita na minha vida. Eu acho muito interessante, porque realmente acho replicável para quem está ouvindo nesse episódio de virada de ano, começando um 2026, estabelecer e enxergar dentro da sua atividade qual é de fato a prioridade que se dá para essa atividade, o quão importante é ter entregas nessa área e essa distribuição, porque a gente está falando aqui de gerenciamento de tempo, né? Sim, e isso vale para qualquer projeto de longo prazo. E mesmo projetos de curto prazo, se você pensar na sua carreira como um projeto de longo prazo, ele se enquadra também. Porque é muito difícil você pegar um objetivo muito grande e falar, ok, daqui a 10 anos eu vou, sei lá, lançar um filme em Hollywood. Tá, mas isso, né, é um objetivo grande demais. Vamos então picotar esse objetivo, colocar aí um passo a passo. O que você vai fazer? Vamos primeiro fazer uma aula de roteiro, vamos escrever um primeiro roteiro, um segundo, e dentro de uma escala viável e dentro de objetivos pequenos que sejam possíveis serem cumpridos em um curto prazo, você vai criando aí a sua carreira, seja ela artística ou seja em outras áreas, você vai criando aos pouquinhos e com o passar do tempo é possível ver o desenvolvimento do todo. Então o objetivo realmente é chegar em algo maior, em algo que não é possível fazer em uma semana, mas em intervalos de uma semana você vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Enxergar esses pequenos passos para serem motivadores também, né? E enxergar alguma meta, pequena meta atingida dentro dessa meta maior. E aí tu já mencionaste questão de prioridade, né? Tem coisas que pode abrir mão, outras coisas não pode abrir mão. E aí uma delas foi, que tu mencionaste aí, não pode abrir mão do bem-estar da filha. Me conta o que estava na tua cabeça quando me falou que a chegada da Gaia tinha virado tudo de cabeça para baixo. Tava tudo bem organizadinho, bem certinho, bem mensurado. E daí, como é que foi essa experiência de se adaptar à maternidade? Que é algo que a gente precisa fazer, né? Não tem outro jeito. Não estava tão organizado assim. A vida da gente é sempre uma loucura, né? Sempre muitas coisas acontecem e a gente precisa ir se adaptando e se organizando. Mas sim, estava suficientemente organizado. Era mais ou menos fim da pandemia quando ela nasceu, então tem essa questão também, né? A gente estava vindo de um período muito preocupante, em que muitas adaptações precisaram ser feitas. E que também teve a questão de que as pessoas passaram a se comunicar ainda mais pela internet, né? O próprio diário de escrita, mesmo depois que eu parei de fazer os vídeos, porque eu fazia um vídeo por semana, eu com alguns amigos, sempre para dizer como foi a nossa semana de escrita e para ler a planilha onde
estavam as metas de todas as pessoas que nos acompanhavam pelo chat, né? Não necessariamente aparecendo no vídeo, mas muita gente aderia à planilha de metas. E a gente lia as metas e resultados de todo mundo. E mesmo depois que eu parei de fazer esses vídeos, esse pessoal que usava a planilha de metas continuou usando e usam até hoje. E vários livros saíram dessa planilha. Mas, de todo modo, o que eu quero dizer é que na pandemia as pessoas se comunicavam muito pela internet. E, tanto com o fim da pandemia, que, né, graças a Deus nos permitiu ir pra rua, quanto com o nascimento da Gaia, que me fez também ficar mais em casa, né, mas menos na internet. Uma coisa que aconteceu é que, na verdade, eu nunca mais fiz um diário de escrita. Todo esse projeto, ele é anterior ao nascimento da Gaia. Mas, sabe que depois que eu te falei isso, eu continuei pensando, eu lembrei que eu escrevi um romance inteiro depois que a Gaia nasceu, e eu pensei como que eu escrevi esse romance inteiro. E eu lembrei que, na verdade, eu continuei usando a planilha do diário de escrita para anotar o meu desempenho, né, e para fazer a minha proposta de meta, para dizer para o mundo, é isso aqui que eu vou fazer, e permitir que o mundo me cobrasse. E também uma coisa que eu acabei fazendo foi reunir autores presencialmente. Então, alguns sábados, quando era possível, quando eu tinha alguém que pudesse cuidar da Gaia, eu chamava autores da Jambô e aí nós sentávamos todos juntos. Não tem a questão da planilha de metas, mas tinha uma questão de tempo, porque a gente passou a usar o método Pomodoro, que ele diz que você trabalha por 50 minutos, descansa por 10. Ou trabalha por 25, descansa por 5. Era isso que a gente usava. E existem músicas no YouTube que são justamente para escritores, e tem a musiquinha ambiente, tem o timer, e ele avisa quando é para parar de escrever e conversar um pouco. E isso também ajudou muito a escrever o livro novo, que é justamente ter pessoas junto comigo e ter uma meta não dita oficialmente, né? Que era escrever durante a duração dessa música. E a lógica é a mesma, é a companhia, é a meta, só o que mudou foi realmente que eu não fazia mais o vídeo, né? A stream ao vivo, a live. Interessante, agora pelo que eu entendi, vocês faziam a escrita individual no ambiente coletivo, é isso? Exatamente, cada um escrevendo o seu livro, livros que não tinham nada a ver uns com os outros, mas quando a gente dava intervalo, né, a gente podia conversar, trocar ideias sobre o livro, cada autor falava quais desafios estava encontrando, podia receber sugestões dos outros. E aí, quando dava o horário de escrever, todo mundo senta, abaixa a cabeça, escreve e se concentra. Porque o mero fato de ter alguém do seu lado fazendo a mesma coisa que você já é muito motivador. É melhor do que você sozinho num quarto escuro, isolado, e escrevendo seu próprio livro. Eu acho que eu acolho muito o que você está colocando, assim, achei muito interessante, porque tem pessoas que realmente funcionam super bem isoladas, né? Mas outras pessoas, que acho que é o meu caso também, que se energizam com a presença de pessoas. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe, de estar com outras pessoas. E achei interessante que tu achaste um caminho de sair desses dois isolamentos, né? Porque mais no início do podcast tu falaste de como a escrita, a vida do escritor pode ser solitária. E a gente acompanhando, eu conhecendo a minha realidade de tantas outras mães, a licença maternidade, esse início de maternidade também pode ser muito solitário. Porque às vezes você sai do ambiente de trabalho, se para alguma atividade. Aqui no Rio Grande do Sul, então, os bebês de inverno, meu Deus, às vezes não conseguem circular em lugar nenhum. Então, é interessante a chave que tu encontraste, assim, dessa quebra de isolamento. Sim, com certeza. Na verdade, eu ia justamente citar essa solidão materna, né? Ela começa ali na maternidade, começa no puerpério, que é um período muito difícil. Eu não conheço ninguém que tenha dito, meu puerpério foi super fácil. E é um período de isolamento também. Eu, principalmente, como o meu puerpério foi no finzinho da pandemia, eu falei, olha, família, não venham me visitar, não quero ver ninguém. Então, foi um período que realmente eu fiquei muito isolada.
E isso estende ao longo da licença maternidade, né? Eu, quando voltei ao trabalho, era muito estranho. Parecia que ninguém me queria ali no escritório, sabe? Eu tive que redescobrir o meu espaço ali dentro. Eu tive que redescobrir os amigos que eu tinha. E nunca mais é a mesma coisa, né? Porque a minha disponibilidade mudou também. As minhas prioridades, os meus interesses. Hoje em dia, um dos meus grandes interesses são lojinhas de roupa na internet. Ou então, brinquedos que incentivem o desenvolvimento... como que fala? Desenvolvimento espacial. Desenvolvimento infantil de um modo geral, né? Emocional, cognitivo. Sim. E são tantas coisas relacionadas à criança e são coisas tão interessantes. O desenvolvimento de uma pessoa nova, né? Eu falei sobre brinquedo. Tem toda aquela preocupação de... as pessoas dão brinquedo de menina para menina e menino para menino. E são desenvolvidas áreas diferentes do cérebro por causa disso. Tá, mas peraí, então eu preciso fazer um mix de brinquedos, oferecer para minha filha todas as oportunidades possíveis. E, enfim, para mim, eu que sou mãe, isso é muito interessante. Mas para quem não é, a pessoa não tá muito interessada naquilo, né? Então, basicamente entrou mais um elemento na minha vida que eu tive que precisou abrir um pouco de espaço para isso entrar na vida. E, querendo ou não, toma um pouco de espaço das outras coisas, mas essas outras coisas também não podem ser esquecidas. Então, teve toda essa questão de redescobrir os meus amigos, chamar as pessoas para virem escrever comigo. E elas vieram, né? Porque não são só as mães. A gente vive numa época em que todo mundo se sente solitário. Então, por que não junta, sabe? Então, quando eu fiz o convite, vem escrever comigo, as pessoas vieram, porque elas também queriam companhia. Elas já queriam companhia antes, já queriam companhia no diário de escrita, é por isso que todo mundo participava. E é sempre bom quando você é a pessoa que chama o pessoal. Eu gosto muito da clareza com que tu colocas as coisas, assim, de uma maneira tão sintética e tão objetiva, que é o que tu defendes tanto e aparece na tua fala, assim, o que tu falar sobre puerpério e esse redescobrir o espaço, redescobrir quem a gente é de novo no ambiente, eu acho que é o que todo mundo passa nesse retorno ao trabalho. Isso, de alguma forma, assim, né? Essa experiência, porque realmente, teoricamente, a gente sabe o que é a maternidade, mas quando a gente vive a experiência, é sempre algo maior do que se pode imaginar. Dentro da tua literatura, que trabalha tanto com a imaginação, com a criatividade, a maternidade teve um impacto também na produção do teu trabalho? Teve demais. Mais do que eu esperava. Imagino. Depois que eu tive a Gaia, eu escrevi 2 histórias bem importantes. Uma foi As Máscaras do Metamorfo e outra foi O Dia das Mães Maldito, uma história de terror, né? Dentro do livro... É uma novela, né? Dentro de um livro que tem 3 novelas, que é O Espreitador de Outras Histórias, que é de ordem paranormal. E nas 2, a protagonista é mãe. Em As Máscaras do Metamorfo não é exatamente a protagonista, né? O protagonista é um homem que é um metamorfo, muda de aparência. Mas ele descobre essa princesa que tem algum problema esquisito. Ela chama ele pra ele ajudar a matar o marido dela. Então, primeiro você olha e pensa, essa princesa não é uma boa pessoa, né? É toda uma história sombria e cheia de intriga palaciana. E ela começa falando, não, vamos lá matar meu marido. Depois você descobre o que está por trás disso, descobre que, na verdade, o marido estava se sacrificando para ela não ficar viúva. É difícil de explicar, é umas coisas fantásticas, mas no final das contas, toda a fantasia que a gente usa serve para representar algo do mundo real. E essa princesa, Lady Faustine, o nome dela, o problema é que ela estava com um problema gigantesco. Ela ia ser obrigada a se casar com outro rei, ia ser horrível, um rei conhecido por matar as esposas. E ela era muito poderosa, uma feiticeira poderosíssima. Ela poderia se salvar a qualquer momento. Tirando que ela tinha um filho, que ela amava muito,
e ela não ia deixar o filho para trás. Esse filho era refém do rei. Então entra toda aí uma questão do sacrifício materno. Eu não quero também exagerar, né? Ninguém aqui está prestes a morrer, se sacrificar por seu filho. Mas tem todas as pequenas coisas que a gente abre mão em nome de quem a gente ama. Podendo ser o filho ou não, mas no momento o filho é o que está mais em evidência na minha própria vida e eu acabo colocando isso na literatura. Então, Mas grande acho que parte... as mães que te escutam não precisam nem de legenda para entender o que vai nessa palavra do sacrifício aí. Isso. Não, só pra complementar que a outra personagem também é mãe. É uma mãe que precisa trabalhar, deixar seu filho em casa e ir trabalhar no Dia das Mães. Então, é a mesma questão, que é alguém que precisa do dinheiro e vai deixar de viver um dia importante com o filho por causa disso. Bom, uma história de terror também. Bom, e daí é bem que a gente conhece bem. E aí vem essa fase, assim, a gente já falou, inclusive, de como isso entrou na tua produção, na tua literatura. Disseste também que está reorganizando as coisas. O que tá vindo por aí, então, Karen? Ano novo, metas novas, não é mesmo? Então, no momento, eu estou me reorganizando para voltar com um ritmo de escrita mais intenso. Porque quando eu terminei As Máscaras do Metamorfo, foi em 2024. E durante o ano de 2025 eu passei escrevendo coisas mais curtas, né? Uma aventura de RPG, uma novela, coisas assim. E agora eu estou me preparando para voltar a escrever romance de novo. E com esse retorno, voltam as metas, não necessariamente com o vídeo do diário de escrita. Eu não pretendo fazer isso porque dá muito trabalho. Mas uma coisa que eu realmente quero voltar a fazer é justamente chamar os outros autores para escreverem juntos, porque motiva demais. E se esses outros escritores também estiverem na planilha de metas, funciona ainda melhor, porque entre um encontro e outro, a gente pode perguntar, tá, e aí, quanto é que você escreveu na minha ausência? Não, muito legal. E já tem algo que a gente diga aqui, que tem lançamento, tem assunto, o que dá para contar? Eu não gosto muito de prometer coisas, porque o tempo todo eu tenho que fazer ajuste de rota. Mas existe uma série que... Foi a primeira série que eu comecei a escrever, Crônicas de Miríade, e ela está incompleta. Então, o meu desejo no momento é concluir essa série. Porque eu comecei como autora independente, né, escrevendo essa série. E quando eu fui chamada para escrever para os universos Tormenta, Nerdcast RPG e Ordem Paranormal, a minha série ficou parada esperando, né? Eu estava aproveitando oportunidades grandes que surgiram para mim. Então agora que as coisas estão um pouquinho mais tranquilas, o que eu quero é retornar e conseguir completar essa série. Os outros livros que eu tenho, eles são todos fechadinhos, sabe? É um livro avulso, você lê só aquele livro, acabou, não precisa ler nada antes nem depois. Mas essa série lá do início, ela precisa de um final e é isso que eu quero fazer agora. Bacana, não deixa de ser aqui essa exposição da tua meta para que a gente cobre ali a gente. Karen Zarelli, adorei a conversa. Realmente acho que as propostas e os caminhos que tu encontraste, assim, de produção, de manter o ritmo, de manter outras áreas da vida em meio à maternidade e esse juntar pessoas para produções individuais é um baita exemplo, né, que pode ser compartilhado em tantas áreas. E a gente sempre fecha aqui o que eu chamo de mentoria bibliográfica, porque nem tudo a gente consegue entregar na conversa, então a gente quer saber também das rotas de leitura ou do que tu sugere aqui que quem está escutando conheça e possa ler. Uma dica de leitura. Eu vou dar uma dica de leitura que não tem nada a ver com o que eu escrevo. Tudo bem. Inclusive, Sabrina, você e eu, nós nos conhecemos na Feira do Livro Poa, né? E todos os anos, quando eu vou lá, para minha parada obrigatória, eu saio procurando a barraquinha da Dublinense. Então, eu vou recomendar um livro que eu comprei na Feira do Livro Poa, da Dublinense, que ele se chama Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges.
Polesso. Ele é um livro curtinho, você lê numa sentada, e é basicamente uma menina novinha, pré-adolescente, que ela tá crescendo e descobrindo o mundo e vendo os problemas do mundo com base na observação dela dos pais dela. Então ela observa a mãe e depois ela observa o pai, e o leitor percebe que, na verdade, esse casal tá se separando. E por que isso tudo tá acontecendo? E como que fica a vida da protagonista em meio a tudo isso? Então é um livro que eu recomendo muito. A protagonista, ela tem outros problemas, né? A vida dela é muito impactada pelo pai, pela mãe, mas ela tem a própria vida. Uhum. E eu gosto muito desse livro. É um livro daqueles que te dá um soco. E depois, quando termina, você fica feliz com o final. Gostei da dica, esse eu ainda não tinha ouvido, já vou atrás. Foi um péssimo dia, é isso, né? Isso, da Natália Borges Polesso. Eu não tenho certeza da pronúncia do nome, né? Mas eu acho que é a Natália Borges Eu Polesso. acho que é isso, sim. Karen Soarelli, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, foi um prazer. E espero que a gente possa conversar mais em breve. E espero que o pessoal curta escutar. Estamos aqui. E a você que nos escuta, fica aí a dica para conhecer o trabalho da Karen. Se lembrou de alguém ao longo dessa conversa, compartilha esse conteúdo e te prepara, né? Faz aí a tua lista, desenha, pinta, expõe, fotografa. Qual é a meta para 2026, 2027, mas algo que te coloque também em movimento. Já sabe, se fez sentido este conteúdo, compartilha. Até o próximo.